Lula, mas nesse momento a gente acompanha já na Assembleia Legislativa de São Paulo, o governador eleito Tarcísio Gomes de Freitas já está no plenário da Assembleia, vai começar todo o protocolo, teremos na sequência o hino nacional e a posse propriamente dita. Nesse momento começa a leitura do texto pelo cerimonial, acompanhe. Do Estado de São Paulo. Aí a abertura das... Antes de prosseguir com esta solenidade, peço a todos um minuto de silêncio em memória do Rei Pelé. Aí o deputado Carlão Pinhatari pedindo um minuto de silêncio a todos que estão no plenário principal da Assembleia Legislativa. Todos se levantam nesse momento. Adriana, em homenagem ao Rei Pelé. E teremos na sequência todo o protocolo, o hino nacional. O presidente da Alesp vai declarar aberta a sessão solene de posse no plenário da Casa. Há já a composição da mesa. O governador Tarcísio em pé também ao lado da esposa, deputado Carlão Pinhatari, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. E participam das cerimônias parlamentares da Casa, autoridades estaduais, municipais, chefes do poderes executivos, legislativo e judiciário, e também religiosos e integrantes das Forças Armadas. No fim dessa sessão, Tarcísio Gomes de Freitas deve fazer então seu primeiro discurso, já como governador, na tribuna justamente aí do plenário da Assembleia da Alesp. Na sequência, Tarcísio e o vice, o Ramute, Felício Ramute, seguem para o pátio do estacionamento. A gente vai acompanhar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para passar em revista a tropa da Polícia Militar. Encerrado o desfile da tropa, aí sim o já governador e vice vão para a sede do governo paulista, o Palácio dos Bandeirantes, na zona sul da capital. Agora, seguindo o protocolo da cerimônia, é um prazer enorme recebê-los. O deputado Carlão Pinhatari, presidente da Câmara, vai declarar aberta a sessão. Ele é do PSTB. Tarcísio Gomes de Freitas, o nosso vice e sua esposa, nosso vice-governador Felício Ramute, as senhoras, os senhores, e dizer que hoje é um dia muito importante para São Paulo, governador. Nós, o parlamento, o maior parlamento da América Latina, tem a honra enorme de dar posse ao senhor e ao nosso vice-governador. Desejar a vocês 4 anos de muito trabalho, muita gestão, que vocês sejam muito felizes nessa direção que São Paulo está tendo e que não tem nenhuma dúvida que vai melhorar a cada dia mais. Então desejo a você muita sorte, muito sucesso e contem sempre com a Assembleia Legislativa de São Paulo, governador. Agora, o deputado Carlão Pinhatari abraça o governador eleito Tarcísio Gomes de Freitas. Ele também cumprimenta o vice, Felício Ramute. Os dois voltam a se sentar para a sequência do cerimonial no Palácio 9 de Julho. Nos termos do artigo 43 da Constituição do Estado, convido o excelentíssimo senhor Tarcísio Gomes de Freitas, eleito e proclamado governador do Estado de São Paulo, para prestar o compromisso constitucional. O governador se levanta e começa a fazer o juramento. Prometo cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e a do Estado e observar as leis. Está feito o juramento, o governador aplaudido no momento, aproximadamente 1.500 pessoas foram convidadas para essa posse. De governador do Estado de São Paulo, a cerimônia segue agora com o presidente da Alesp. Convido o nosso decano, o nobre deputado Mauro Bragato, para proceder à leitura do termo de posse. Deputado Mauro Bragato agora se dirige até o púlpito lateral para ler o termo de posse. E na sequência haverá todo esse mesmo protocolo para o vice-governador eleito. Jovem Pan acompanhando a posse do governador. Termo de compromisso e posse do governador do Estado de São Paulo, senhor Tarcísio Gomes de Freitas. No primeiro dia do mês de janeiro de 2023, às 9 horas, reunida a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em sessão solene no Palácio 9 de Julho, sob a presidência do excelentíssimo senhor governador
senhor deputado Carlão Pinhatari, compareceu o excelentíssimo senhor Tarcísio Gomes de Freitas, eleito e proclamado governador do estado de São Paulo, para ser empossado no respectivo cargo de acordo com o disposto do artigo 20, inciso 4º da Constituição do Estado. Por sua excelência, foi então proferido o seguinte compromisso: prometo cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e do Estado e observar as leis. O excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, em seguida, declarou empossado no cargo de governador do Estado de São Paulo o excelentíssimo senhor Tarcísio Gomes de Freitas, para constar a Secretaria-Geral Parlamentar da Assembleia Legislativa lavra o presente termo que vai subscrito pelo excelentíssimo senhor presidente pelos demais parlamentares da Assembleia Legislativa presentes e pelo empossado. Está lido, senhor presidente. Deputado Mauro Bragato, também do PSDB, assim como o presidente da Assembleia, o deputado Carlão Pinhatari. E segue agora todo o protocolo. E a Assembleia tem um fato curioso, porque é o Legislativo que mais tarde se renova. Os novos deputados só vão tomar posse em março, ao contrário do Congresso Nacional, que é no 1º de fevereiro, dia 1º de fevereiro. Agora, o governador assina a posse, assina o termo de posse. A assinatura também do presidente da Assembleia. E os dois agora seguram o documento mostrando o termo de posse para os aplausos dos presentes no Palácio 9 de Julho. Os dois estão em pé, continuam se cumprimentando. Voltam a se sentar. Nessa nossa cobertura especial, e seguimos agora com o protocolo. O excelentíssimo senhor Felício Ramute, eleito e proclamado vice-governador do estado de São Paulo, para prestar o seu compromisso constitucional. Prometo cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e a do Estado, e observar as leis. Declaro, portanto, empossado no cargo de vice-governador do Estado de São Paulo, o excelentíssimo senhor Felício Ramute. Convido, neste momento, a nobre deputada Janaína Pascoal para proceder à leitura do termo de posse. Bom dia, excelente 2023 a todos. No primeiro dia do mês de janeiro de 2023, às 9 horas, reunida a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em sessão solene, no Palácio 9 de Julho, sob a presidência do excelentíssimo senhor deputado Carlão Pinhatari, compareceu o excelentíssimo senhor Felício Ramute, eleito e proclamado vice-governador do Estado de São Paulo, para ser empossado no respectivo cargo, de acordo com o disposto no artigo 20, inciso 4º da Constituição do Estado. Por sua excelência, foi então proferido o seguinte compromisso: prometo cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e a do Estado e observar as leis. O excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, em seguida, declarou empossado no cargo de vice-governador do Estado de São Paulo o excelentíssimo senhor Felício Ramute. Para constar, a Secretaria-Geral Parlamentar da Assembleia Legislativa lavra o presente termo, que vai subscrito pelo excelentíssimo senhor presidente e pelos demais parlamentares da Assembleia Legislativa presentes e pelo empossado. Um excelente mandato a ambos, que Deus os abençoe. Tarcísio, que nas eleições do primeiro turno teve 42% dos votos contra 35% de Fernando Haddad, do PT, e no segundo turno, então, teve 55% contra 44% de Haddad, que agora faz parte, Fernando Haddad, do PT, do governo de Lula, como ministro da Fazenda. E segue a cerimônia agora na Lesp, com a assinatura de Felício Ramute também na ata, como um compromisso de cumprir as leis estaduais e federais. Pois é, e depois dessa segunda assinatura do vice
governador. Ficamos na expectativa da fala do governador, agora já empossado, Tarcísio Gomes de Freitas. Antes de passar para os nossos comentaristas, vamos seguir só mais um pouco, acompanhando a fala também do deputado Carlão Pinhatari. A presidência convida o excelentíssimo senhor governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, governador, para a sua saudação neste momento. Agora o governador se levanta e vai até o canto no púlpito para fazer o discurso ainda na Assembleia Legislativa. Depois há todo um protocolo do lado de fora da Assembleia e, na sequência, está prevista a ida do governador para o Palácio dos Bandeirantes. Onde será recebido por Rodrigo Garcia. Ele desce, na verdade, a Assembleia tem 2 andares em relação a onde ficam as autoridades. Tem o plenário principal, a bancada do plenário, e agora ele já está na parte de baixo. Ele está com uma pasta na mão, possivelmente o discurso será lido e agora ele se dirige até o púlpito e agora começa a falar. Primeiro discurso depois de empossado oficialmente governador de São Paulo. Tarcísio Gomes de Freitas, você acompanha aqui na Jovem Pan. Que o ano novo chegue trazendo saúde, que é o mais importante, e muitas vitórias, muitas realizações. Queria iniciar cumprimentando o deputado Carlão Pinhatari, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em nome de quem cumprimento todos os parlamentares estaduais e federais aqui presentes. Minha esposa Cristiane, meus filhos Mateus e Letícia, obrigado por todo o companheirismo, em nome de quem eu cumprimento toda a minha família. Ao Felício Ramute, meu vice-governador do Estado de São Paulo, e a senhora Vanessa Ramute, sua filha Isadora, obrigado pela amizade, pelo companheirismo. Queria cumprimentar o desembargador Ricardo Anaf, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que representa aqui o Poder Judiciário paulista. Nosso prefeito Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, em nome de quem eu cumprimento todos os prefeitos e prefeitas aqui presentes. Nosso presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, com quem eu tive a honra de trabalhar no governo federal. Desembargador Paulo Galizia, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Parabéns, presidente, pela condução do processo eleitoral neste ano de 2022. Cumprimentar os representantes do Corpo Consular, as autoridades civis e militares, lideranças políticas, senhoras, senhores. Hoje é um dia especial, pois marca o início de uma caminhada. Pelos próximos 4 anos, o time que hoje assume fará o máximo para vencer os imensos desafios que nos são impostos. A responsabilidade de governar um estado como São Paulo, que se fosse um país, seria a 21ª economia do mundo, 3ª economia da América Latina, é enorme. Só não é maior do que a motivação de fazer a diferença. Apesar da pujança, temos um estado desigual e a atenção às demandas populares deve ser o grande direcionador da ação do Estado. É dia de expressar a gratidão, que é uma forma singular de reconhecimento. Gratidão primeiro a Deus, por revigorar as nossas forças, preparar o nosso caminho, conduzir os nossos passos sob a sua vontade. Gratidão à minha família, que é a minha fortaleza. Na política, inicio meus agradecimentos, como não poderia deixar de ser, ao presidente Jair Bolsonaro, que me lançou este desafio. Que enxergou o que ninguém havia enxergado naquele momento. Quanta ousadia. A montagem do Ministério em 2019 já havia sido ousada. Houve a aposta em técnicos desvinculados das pressões partidárias, padrão que estamos reproduzindo em São Paulo. Aliás, a indicação irresponsável de dirigentes é a raiz da ineficiência, da corrupção, do fisiologismo e, por que não dizer, desmoralizam a própria democracia, como já foi dito nesta casa pelo então governador José Serra. As ideias ousadas, segundo Goethe, são peças de xadrez que se movem para a frente e às vezes até podemos perdê-las, mas podem começar um jogo vitorioso. Neste movimento, eu e outros técnicos chegamos ao primeiro escalão do governo federal e nunca nos faltou apoio, incentivo, patrocínio da ousadia, que foi premiada, no caso da infraestrutura, por leilões de concessão com modelos inovadores, que nós queremos trazer aqui para São Paulo, vitoriosos em um momento desafiador e por reformas de marcos importantes referendadas pelo Congresso Nacional.
Expresso ainda minha gratidão a Felício Ramute, vice-governador de São Paulo, grande amigo que a política me deu, que em um gesto de grandiosidade abriu mão do seu projeto para caminhar comigo. Gestor experimentado, bem-sucedido por onde passou, trouxe densidade para o nosso time e ainda mais certeza que será possível fazer muito por São Paulo. Quero agradecer a Guilherme Afife Domingos, que além de um grande professor se tornou um grande amigo. E uma pessoa que fez toda a diferença na construção desse projeto. Que honra o ter ao meu lado nessa jornada, Afife. Ao presidente do meu partido, o deputado federal Marcos Pereira, que me acolheu nos quadros do Republicanos e me deu todo o apoio necessário em todos os momentos da caminhada. Também agradeço aos presidentes dos partidos que fizeram parte da nossa coligação, em especial ao ex-ministro e futuro secretário de governo, Gilberto Kassab, pelas inúmeras portas abertas ao longo da campanha, ao senador Marcos Pontes, às deputadas e deputados, prefeitas e prefeitos, vereadoras e vereadores, aos amigos de toda uma vida que mais uma vez acreditaram em mim e resolveram me acompanhar. Hoje é dia de agradecer a população de São Paulo, que me acolheu de forma muito carinhosa, que não perguntou de onde eu vim, que preferiu apostar no para onde ir. Agradeço aos quase 13 milhões e meio de paulistas que acreditaram neste projeto. Entendemos o recado das urnas. Vamos governar para todos, renovando a esperança de um futuro melhor, percebendo e explorando cada potencial do Estado, e são muitos potenciais, apostando na inovação, na tecnologia como arma poderosa para o crescimento e melhoria da prestação de serviços. É uma honra muito grande tomar posse na Assembleia Legislativa, Carlão, a Casa do Povo, essência da representação democrática paulista. Aqui teremos um ambiente de diálogo para fazer de São Paulo um exemplo para o Brasil, em termos de políticas sociais, de sustentabilidade, de inclusão, de inovação, de luta pela segurança pública, pelo emprego, pelo desenvolvimento econômico e pelo desenvolvimento regional. Vamos trabalhar na construção de consensos, no convencimento por meio do trabalho técnico e da transparência, sempre respeitando as diferenças, sempre com uma atitude propositiva. Vamos buscar a maioria para realizar programas e manter um profundo respeito pelos adversários. Aliás, interessante seria se os aliados do governo não se furtassem em abordar os projetos criticamente. E se os opositores do governo tiverem a consciência do imperativo da responsabilidade e se dispuserem a propor, a construir. Esperamos aqui a interlocução, o diálogo franco. Nós, no governo, estaremos prontos para a discussão de ideias, para a construção de caminhos. Não somos donos da verdade. Não hesitaremos em dar passos atrás quando necessário, mas estamos extremamente cientes da nossa responsabilidade e comprometidos com o acerto. O diálogo também será importante para aglutinar as bancadas em torno dos interesses do Estado de São Paulo, de forma a suprir uma grande lacuna. Desde a década de 30 do século passado, há um desbalanceamento entre o peso econômico de São Paulo e o peso político de São Paulo. São Paulo precisa ter mais voz. Hoje é dia de reafirmar o compromisso com o desenvolvimento, com um Estado que é a locomotiva econômica do país, que merece uma economia dinamizada e aberta, parceira do empreendedor e da iniciativa privada, mais competitiva e mais integrada internacionalmente. São Paulo pode e deve ser protagonista nos processos de transição energética, líder em economia verde, exemplo de investimentos sustentáveis. Não é para menos. Sabemos que os fluxos financeiros estarão fortemente aderidos aos padrões ambientais. O compromisso de acionar as alavancas do crescimento, o aumento da oferta de energia, a diminuição da carga tributária, a oferta de crédito para a microempresa e pequenos empreendedores, os investimentos pesados em estrutura, capacitação profissional e a digitalização deverão ser honrados por este governo. Mas o crescimento econômico não é um fim em si mesmo. Há uma razão para que persigamos insistentemente o crescimento. É o resgate social. A grande finalidade do mandato é fazer a diferença. Cada meta alcançada mudará realidades, transformará trajetórias, trará esperança, dignidade. Dignidade é uma palavra-chave. Não podemos ficar inertes ao sofrimento cotidiano dos dependentes químicos amontoados nas cracolândias, insensíveis com a situação de quem não tem abrigo, quem não tem emprego, de quem não tem futuro, de quem não tem esperança. Não podemos achar normal a fome em um mundo
que dispõe de tanta tecnologia, não podemos tolerar o analfabetismo. Podemos e devemos contribuir para o aumento da oferta de moradias, para a revitalização dos centros urbanos, para a melhoria da mobilidade, para a melhoria do ensino, para a melhoria dos serviços de saúde, para o fortalecimento dos programas de transferência de renda e combate à pobreza. Como será bom ver jovens acessando pela primeira vez o mercado de trabalho por meio do programa Jovem Aprendiz Paulista. A cidadania existe de fato na medida da qualidade da prestação dos serviços públicos. Hoje é dia de pensar em disrupção. Em tempos de 5G, de democratização do acesso a dispositivos móveis, precisamos fazer mais com menos. Mudar os modelos de prestação de serviço público, usar maciçamente a tecnologia em prol do cidadão. A integração de sistemas e o geoprocessamento serão fundamentais na segurança pública, por exemplo. A ousadia na gestão nos ajudará a tirar o máximo do patrimônio imobiliário do Estado. Será necessária a criatividade para aumentar significativamente o investimento e universalização do saneamento básico e, ainda assim, reduzir as tarifas, para concluir o Rodoanel ou a linha 17 do metrô, para fazer o metrô alcançar mais pessoas ou para ver as ligações ferroviárias saindo do papel. Para acabar o que ficou pelo caminho. Precisamos entregar as pequenas coisas que mudam a rotina e fazem a diferença. Como dizia Franco Montoro, minha maior obra é o conjunto das pequenas obras. Ou Mário Covas, penso que, às vezes, mais vale eliminar uma fila do que construir um viaduto. Hoje é dia de pensar e exaltar São Paulo. Pelo Brasil, faça-se o melhor. Muito obrigado. Aí o governador eleito de São Paulo, agora já empossado, Tarcísio Gomes de Freitas, ele é aplaudido, os deputados se levantam, o aplaudem, ele continua no púlpito acenando e agora deve retornar para a posição inicial em que houve o início desta sessão solene na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele vai cumprimentando, agora ele cumprimenta Gilberto Kassab. E em instantes a gente vai continuar acompanhando a cerimônia aqui em São Paulo. Lembrando que daqui a pouco às 11 está programada a cerimônia de posse do secretariado de Tarcísio. Depois de todos assinarem seus termos de posse, o governador também deve fazer um novo discurso, que será a última parte da cerimônia. E também, segundo a assessoria de imprensa, a gente já comentou aqui no Jornal da Manhã, Tarcísio ainda não definiu se irá ou não morar no local, que é a residência oficial do governador paulista. Agora a gente tem imagens ao vivo também